Gabi, esse é o nosso gabinete. Na videoaula de hoje, toda quarta-feira tem uma videoaula, a gente vai discutir 5 recursos que a logoterapia nos ajuda a praticar na clínica com os nossos clientes. Estudando o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, e hoje a gente vai falar dessa segunda parte que diz respeito aos conceitos fundamentais da logoterapia. Por isso eu vou ensinar para vocês esses 5 recursos práticos para você aplicar na clínica, se você trabalha então na perspectiva existencialista humanista, se você de alguma forma conversa com essa perspectiva de trabalho. Primeiro eu preciso te falar do significado da logoterapia, que quando você às vezes procurou até em outro lugar, você vai ver lá, terapia voltada para o sentido, para as questões espirituais. Aí nós já discutimos o que é essas questões espirituais, o que são essas questões espirituais, e então diz respeito a essa busca do homem por sentido e significado. E então a logoterapia como perspectiva voltada para o sentido, para a vontade de sentido, e a logoterapia ela se concentra muito mais no presente, para o futuro, entendendo que a gente faz parte dessa construção ativa de um futuro mais responsável, de um futuro mais desejável, de o futuro está em aberto. E aí eu faço parte dessa construção do futuro de alguma forma, E como é que eu faço isso aqui a partir da visão do Frankl e da logoterapia? A partir da realização de valores, Então eu preciso sensibilizar o meu paciente para a compreensão de que não existe algo pronto da vida a ser descoberto, que esteja propriamente dado. Então, os clientes às vezes eles chegam muito com essa pergunta sobre o sentido da vida, como se fosse uma resposta geral, uma resposta pronta, uma resposta que a vida tivesse a oferecer. E aí o Frankl nos ensina e eu já falei isso, mas preciso amarrar aqui, nos ensina a fazer a pergunta ao contrário. E se a vida estivesse te perguntando, direcionar a pergunta, na verdade, de uma forma contrária. Você que responde. Então, é importante a gente sensibilizar o cliente para ele ser quem responde e não necessariamente quem pergunta. Então, o primeiro recurso eu nomearia, sou eu que estou nomeando, de troca de perguntas. E aí eu tô falando aqui pelo menos de 2 estratégias, de 2 intervenções, de 2 perguntas. Essa de você ser quem responde à vida, de você, então a vida é que te pergunta, você é que está respondendo à vida sobre a questão do sentido. E vou ensinar também aqui como é que caminhos, para essa resposta, de qual é o sentido. E também trocar perguntas dos clientes no sentido de que eles possam direcionar a energia, que eles possam direcionar aquilo que eles têm, esse ocupado, toda essa potência que fica ocupada, ou que fica resguardada ali porque ele está ocupado demais para direcionar melhor essa pergunta. Então você troca para ações mais concretas, para essa construção do futuro, que direcionem essas ações para o futuro. Então às vezes a gente vê o cliente muito estarrecido, às vezes a gente vê o cliente muito preocupado em tentar entender por que eu fiz isso, por que isso aconteceu comigo. Então, a pergunta que eu gosto de trocar é: você não acha que seria muito mais útil a gente tentar encontrar caminhos para o que você vai fazer agora, E o que é que você vai fazer agora com isso?
porque aí você ajuda o cliente no senso de continuidade, né? É o que eu gosto de falar muito na clínica com eles, né? Como se a gente estivesse desencravando um carro que tá atolado. Se você fica ali acelerando o carro de um mesmo jeito, de uma mesma forma, você tá gastando uma energia danada, né? Gastando uma energia danada com uma coisa que não vai sair do lugar. Se você não descer desse carro e não for buscar uma ajuda, se você não descer desse carro, não cortar um galho de árvore, colocar lá na roda para criar um atrito, para você se movimentar, alguém vir te ajudar a empurrar esse carro, não vai desencravar, não vai sair do lugar. Então aqui seria um primeiro recurso de troca de perguntas, né, que eu tô chamando assim, então, de troca de perguntas. Um segundo recurso é o imperativo categórico. O imperativo categórico, gente, o Frank vai dizer o seguinte: viva como se estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado quanto você está prestes a agir agora. Olha que interessante isso aqui para orientação, aconselhamento, para tomadas de decisões, né? Às vezes nós somos assim muito convocados ali, muito apressadamente, e aí a gente vem com histórias, né? A gente vai dizendo, olha, eu não tenho como te ajudar dessa forma, né? Mas talvez para o paciente não sair tão angustiado desse primeiro encontro, desse primeiro contato, é muito importante a gente, no primeiro contato, pelo menos oferecer, né, para ele alguma pergunta que amplie possibilidades, né, oferecer para ele alguma pergunta. Esse é o papel do logoterapeuta, né, esse é o papel do psicólogo clínico, oferecer perguntas, se você trabalha com perspectivas teóricas que te permitem fazer perguntas, é claro, oferecer essa possibilidade de ampliação, de entendimentos, né, essa possibilidade da gente ampliar compreensões, da gente ampliar visão, da gente ampliar um jeito de ver as coisas, né, de contar as histórias, contar a história do mesmo jeito. E aí se eu faço uma pergunta, você de repente, puxa, é mesmo, e começa a contar essa história de uma outra forma possível. Chamando o cliente a essa responsabilização, viva como se estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado quanto está para agir agora, né? Porque aqui você, claro, junto com outras perguntas, né? Junto com trabalhando medos, trabalhando outras questões aqui, você vai ajudar esse cliente a se desencravar, você vai ajudar esse cliente a dar um passo, né, nas decisões que de repente ele precisa tomar aqui, né, essa chamada a uma responsabilização, nos lembrar dessa polaridade, que aí é uma expressão da logoterapia, que é no-dinâmica, né? A no-dinâmica é a tensão como necessidade. Eu preciso de uma tensão entre a pessoa, né, e o polo do sentido a ser realizado. Então, a no-dinâmica diz respeito a isso, seria a tensão como uma necessidade, e é inclusive isso que vai nos lembrar, é a tensão que vai nos lembrar, né, da nossa vida, vai nos lembrar que estamos vivos, né, que somos desejantes, por exemplo, né, essa tensão entre a pessoa e um sentido a ser realizado, tá certo? Então, é a tensão entre aquilo que você já alcançou e aquilo que você ainda se propõe e aquilo que você ainda deveria alcançar. Imperativo categórico, ele cabe muito bem aqui quando eu tô falando dessa tensão, dessa noodinâmica, né? Uma boa intervenção para a gente usar nesse momento de tensão, nesse momento em que o cliente não sabe muito bem para onde ir e para onde se direcionar. Estando mais perto, né, dessa questão de encontrar sentido ou de produzir sentido, né, eu diria que o terceiro recurso é a quebra do autocentrismo. Porque o Frank, ele vai falar da autotranscendência, uma expressão dentro da logoterapia que diz respeito à nossa capacidade de nos colocarmos para fora, né, de olharmos para fora e de desfocarmos do nosso,
do nosso umbigo, de nos desumbigarmos de algumas questões. Então, quando eu faço isso, né, esse movimento da autotranscendência e me lanço para fora, né, me lanço para além da minha dor, consigo caminhar para além da minha dor, aí eu preciso de um momento anterior, viu, gente, que o Rogers, né, que é um autor humanista, aí da abordagem centrada na pessoa, ele vai dizer o seguinte: eu preciso habitar a dor para que eu consiga uma mudança. Então aqui não é negar a sua dor, não é negar a sua dor. Eu reconheço a minha dor, eu olho para essa dor, eu olho para esse sofrimento, mas eu não fico só nesse movimento de olhar fixamente, né, de ficar nesse pensamento circular, digamos assim, né, de ficar nessa conexão aqui com a minha dor. Eu olho, eu reconheço ela, isso já provoca mudança, olhar e reconhecer a dor já provoca mudança, mas eu dou um passo, né, por causa desse fluxo, desse senso de continuidade, e aí com uma ajuda terapêutica, né, a gente ajuda o cliente a dar um passo para poder se lançar para fora aqui, né? Então esse seria o terceiro recurso, eu vou te explicar melhor aqui. Ele vai dizer o seguinte: o sentido só vai ser descoberto no mundo concreto, né? Só vai ser construído no mundo concreto. E aí ele vai dizer 3 caminhos fundamentais para você descobrir o sentido. Então esses 3 caminhos fundamentais para você descobrir o sentido, né, eu considerei que estão dentro desse recurso que eu tô te dizendo, quebra de autocentrismo, né, que é conseguir fazer a autotranscendência. E aí ele vai dizer que o paciente encontra sentido quando ele vai para fora de si, e aí quando ele experimenta se dedicando a uma obra, a um trabalho, fazendo, ele encontra sentido amando. Amando aqui é muito mais do que o campo erótico, né? Amando. E quando ele se coloca aqui no sofrimento, sofrendo. Então, 3 possibilidades de encontrar sentido, vamos destrinchá-las: fazendo, amando e sofrendo, né? Então, Chausa, né? Olha só, esse livro aqui é um livro, a primeira obra da logoterapia no Brasil, chama Psicologia do Sentido da Vida. Achei isso aqui com mais clareza do que no livro aqui do Frankl, porque depois ele seguiu escrevendo outros, né, muitos outros livros, mas ela destrincha isso aqui da seguinte forma. Olha que interessante. O que seria esse fazer? É quando você experimenta que é capaz de dar algo ao mundo, de devolver ao mundo alguma coisa, né? De realizar uma obra. E aqui você realiza então valores de criação. Quando você experimenta que é capaz de dar algo ao mundo, né, de realizar uma obra, você está realizando então valores de criação. Realizar valores de criação é uma forma de encontrar sentido. A outra forma de encontrar sentido, então, que seria o amando, né, que ele vai dizer amando, e a Chausa vai destrinchar isso dizendo o seguinte: quando você descobre que além de dar, você pode receber e vive valores de experiência. Porque esse amando aqui não é só do ponto de vista erótico, como eu disse, mas é também experimentando a vida, experimentando as potencialidades da vida, experimentando o bonito e a beleza da vida, tá certo? Então, o amando aqui diz respeito a isso, né? E o terceiro, quando você é forçado pelas circunstâncias, né? Há algumas limitações que nós falamos do sofrimento inevitável, mas que o sofrimento te leva a tomar uma atitude. Então, na quarta aula nós falamos muito isso, né? Seria então o terceiro ponto aí de encontrar sentido. É quando eu consigo, a partir do meu posicionamento, é quando eu consigo então aprender alguma coisa com esse sofrimento que eu só poderia aprender nessa situação específica e de sofrimento. Na clínica, como eu aplicaria esse ponto aqui do sofrimento? Eu
eu tento, né, deixar vazar a dor, conversar sobre essa dor, e aí uma possibilidade é a gente levar o cliente, né, e às vezes eu até conto alguma história, assim, sobre o Frankl, e aí eu falo sobre esse ponto, sobre extrair alguma coisa que só seria possível extrair ali, né, habitando essa dor. Quarto recurso é a derreflexão. Também tem a ver com esse colocar-se para fora, que foi o terceiro, né? O terceiro eu destrinchei em outros 3, que seriam os caminhos do sentido, né? Derreflexão é a gente se distanciar daquilo que a gente deseja muito, daquilo que a gente quer demais. Então, vamos supor, às vezes você quer muito a felicidade, que é um exemplo que o Frankl traz. A felicidade não vai acontecer justamente porque você fica nesse movimento de sufocá-la, nesse movimento de persegui-la, né? Então, a felicidade, ela precisa acontecer como um efeito colateral disso aqui, da realização de uma obra, da realização do amor e da experimentação da beleza, né? E o terceiro ponto aí, porque você consegue extrair um sentido a partir do sofrimento, né? Então, o sofrimento também, de alguma forma, poderia te levar a essa questão vou chamar pelo menos de contentamento, né? Quando você consegue extrair sentido, construir um sentido e realizar esse valor de atitude. Mais ou menos como uma criança que vai e sufoca um pintinho, que ela acha o pintinho tão fofo, tão bonito, e ela faz assim com gana e acaba por sufocar aquele pintinho e acaba por matá-lo, né? Então alguém, né, a Zélia Duncan também tem uma música que fala que o amor acontece quando a gente se distrai. Porque se você fica perseguindo e muito afoito para que esse amor aconteça, ele não vai acontecer. Porque você acaba por sufocar as possibilidades dele acontecer. Então, a derreflexão é abrir caminhos para deixar a vida passar, né? E sem sufocar aquilo que a gente deseja, é dar passos para trás dentro daquilo que a gente deseja. Aí vai dizer, Gabi, mas como dar esses passos para trás? Porque às vezes o desafio na clínica é justamente esse, né? Como? Daí a gente precisaria conversar, né? Caso a caso, não tem exatamente uma receita mágica de como eu vou topar dar passos para trás, mas eu aqui, como um recurso, né, geral pelo menos, eu te ensino esse pulo do gato que o Frankl traz pra gente da derreflexão. Possibilidade da gente se distanciar do que a gente quer para deixar o que a gente quer acontecer, né? Claro que eu tenho que zelar pelas especificidades, olhar para essas especificidades, né? E como eu disse, às vezes a questão é justamente essa, não consigo dar passos para trás, mas aí há muitas boas perguntas que você pode fazer para poder ajudar esse cliente a dar esses passos para trás, começando por essa compreensão, né? Oferecendo para ele essa ampliação de compreensão. Olha, se você faz assim, você vai acabar por matar isso que você deseja tanto, né? Então, se eu faço, uma vez eu aprendi uma metáfora da areia, né? Se eu faço assim, a areia, o vento bate, a areia vai embora, né? Se eu faço assim, ela sai por entre os dedos. Então, a derreflexão seria você fazer assim, cuidar, porque aí a areia, né, fica aqui. Ela não se dispersa com o vento e ela também não sai entre os dedos. A derreflexão seria para rebater isso aqui, tá certo? E aqui tem uma relação com a questão da transitoriedade da vida, que angustia muito, né? Que provoca muita angústia a transição, o trânsito, o movimento, a finitude, né? E aí a vida não perde o sentido porque a gente vai morrer, na perspectiva do Frankl. Uma vida que teria sentido por ser infinita, né? Se você for pensar no infinito, na eterna repetição, né, das coisas, isso causa para nós um grande tédio,
um grande tédio, né? Então, a transitoriedade da vida compõe a cara da vida e da nossa possibilidade de construir sentido, porque dizer que estamos em trânsito é dizer que temos possibilidades únicas e irrepetíveis, né? Únicas e irrepetíveis. E dizer que estamos em trânsito não apaga as coisas que já foram. Então, quando eu tenho um casamento e esse casamento acaba, não acaba a história desse amor, né? O Gil fez uma música lindíssima para a ex-esposa no final do casamento, na separação, que chama Drão. A música e aí tem uma pergunta: quem poderá fazer esse amor morrer, né? Porque quando às vezes uma relação acaba, não precisa acabar também todas as coisas bacanas e boas que essa relação construiu. Esse passado tá lá, feito de alguma forma, não é? Então, a transitoriedade da vida, ela não tira o sentido, ao contrário, ela gera movimento e gera, portanto, possibilidades. Porque se a gente não morresse, pensa como seria uma vida sem a morte, né? Claro que aí a gente aprenderia a configurar essas questões de sentido de uma outra forma, mas pensando aqui comigo rapidamente, parece que a gente fica sem fim. É o fim que traz, né? O fim que parece que traz pra gente esse senso de urgência, de responsabilidade, de ser único e irrepetível. Por fim, o quinto recurso que o Frankl apresenta é a intenção paradoxal. A intenção paradoxal é dizer que a ansiedade que a gente entra mobiliza justamente aquilo que a gente não quer. A intenção paradoxal seria aqui a possibilidade de fazer o contrário, né? Então, o Frankl vai dizer que a ansiedade que a gente entra mobiliza justamente aquilo que a gente não quer. Então, enquanto a derreflexão é dar um passo para trás, eu quero muito isso, então eu dou um passo para trás para deixar essa coisa acontecer, e aí em terapia a gente tem que discutir que passo para trás seria esse. O que seria dar esse passo para trás aqui? Né? Porque às vezes aí automaticamente você pensou assim, quero tanto esse cara, então eu vou parar de mandar mensagem. Isso teria que ser discutido, né? Pra gente ver se isso é dar um passo para trás, né? E qual é a efetividade disso, né? A intenção paradoxal, então, é combater combater o que você não quer que aconteça, mas de um jeito mais inteligente, né? Então, por exemplo, se eu fico tentando controlar a minha gagueira, aí que eu vou gaguejar mais. Se eu fico tentando controlar o orgasmo, aí que eu não vou chegar ao orgasmo. Se eu fico tentando controlar e com medo, né, de falar em público, aí que eu não vou conseguir falar. Então, a intenção paradoxal é provocar no sujeito, né, a possibilidade dele viver aquilo que ele teme, e aí você discutir com ele, né, o que aconteceria de pior? O que aconteceria de pior nessa circunstância, né? Dele já entrar nesse jogo, digamos assim, preparado para gaguejar muito. Dele entrar para essa apresentação e ele entendendo que ele vai fazer a pior apresentação da vida dele, que ele vai gaguejar demais, né? Que ele não quer mais ter insônia. E aí, o que seria a intenção paradoxal aqui no caso da insônia? Seria a gente aplicar com ele a possibilidade de dizer, olha, você deve ficar acordado o máximo que você conseguir. Você deve ficar acordado o máximo que você conseguir, porque isso vai desobrigar ele de conseguir aquilo que ele tanto deseja. Né? Não é um recurso aplicado indiscriminadamente, é uma possibilidade de pensar e com isso você também criar, né, outras perguntas ou abrir outras possibilidades de conversa com o seu paciente, tá certo? Esse foi o quinto e último recurso, o recurso que eu trouxe para a aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Na semana que vem vou fazer uma última aula discutindo sobre o otimismo trágico, que é a parte final do livro que ele adiciona em 1984, lembrando que esse livro foi escrito em 46. Então, te espero no próximo vídeo para falar também sobre essas questões
suicidas e a gente pensar aqui juntos em algum recurso, tá bom? Um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só correr. Tamo aguardando o convite.